Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Atitude. E hoje nós teremos aqui um papo muito legal, com pessoas maravilhosas, com conteúdo rico, robusto. Eu queria fazer a apresentação aqui deles, e claro que cada um aqui vai poder falar algo, mas eu queria começar apresentando o pastor André Chalit. E nós estamos aqui hoje, convidado de honra, Dr. Marcos Eberlin. Mas a gente vai começar aqui, quem vai começar a fazer as perguntas aqui hoje, né, nesse bate-papo, nessa nossa conversa aqui interativa, nós vamos começar aqui com o nosso grande amigo, nosso pastor lá de Portugal, já podemos dizer que já está lá em Portugal já. André Chalit, está com você. Amém. Obrigado, pastor Freitas. É uma honra ter esse bate-papo contigo. Dr. Eberlin, também é uma honra. Agradecemos o convite. E eu acho que vai ser uma conversa bem enriquecedora. Bom, vamos lá. Dr. Eberlin, fala um pouco sobre a sua história, sua origem. Nós sabemos que hoje o senhor é uma referência para a igreja brasileira dentro dessa relação entre fé e ciência, né? Quando nós comentamos sobre esse tema, logo vem à mente a imagem do Dr. Marcos Eberlin. Queria que o senhor contasse um pouco da sua história, como foi até aqui, como foi toda essa dinâmica de ser um cristão de origem batista, terceira geração de batistas, se tornando aí um grande cientista brasileiro. Enfim, conta um pouquinho da sua história para nós, acho que vai ser muito importante. Sem dúvida. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, é um privilégio imenso estar no podcast Atitude. E batista, eu sou terceira geração de batistas. Eu acho que minha história, obviamente, deve ter começado com Adão e Eva, né? Mas, da onde eu consigo traçar, começa com o meu bisavô, Arsênio Koval, que, por algum motivo, resolve ir para a Rússia. Ele nasceu na Ucrânia. E lá ele encontra uma russa, provavelmente muito linda, bonita, né? Emma Boiko. E casa-se com ela lá. E eles se convertem, se tornam batistas na Rússia. Uau. E aí meu bisavô coloca todos os santos da casa num saco e joga no lixo. E ele foi denunciado e ficou 5 anos preso numa prisão russa. Eu fico imaginando como deve ser, né? No início do século XIX, 1900 e pouco, ele preso numa prisão russa por ter jogado os santos fora. Depois que ele sai da prisão, eles são exilados para a Sibéria. Minha bisavó, Emma, conta que eles ficavam presos na casa por meses durante o inverno sem poder sair. Olha só. E a Rússia fazia isso mesmo, né? Os hereges, eles mandavam para a Sibéria. Então, já sou terceira geração de hereges também, viu? E aí eles ficaram lá e de alguma forma eles conseguiram escapar, vieram para Kiev e de Kiev vieram para Sumaré, em São Paulo. E lá em Sumaré, eles dormiam numa tenda. Minha bisavó tinha medo de cobras e tudo. Comiam batatas emprestadas dos lavradores ali, agricultores que moravam ao redor. Mas em poucos anos, meu bisavô criou um império, a Fazenda Paraíso, em Sumaré. Eu conto no meu livro Fomos Planejados toda essa história. E minha avó, que veio junto com eles no navio, ela funda a primeira Igreja Batista de Sumaré. Meu pai, Valdemar Eberlin, né, que minha bisavó casou com um alemão, Eberlin, funda praticamente a primeira Igreja Batista de Campinas. Ele não é um fundador, mas um dos primeiros membros. Então eu tenho toda essa relação aí com os batistas, uma relação também de luta, guerra em defesa da fé. Uau. Eles não abriram mão. Olha, ele ficou 5 anos preso, ele foi para a Sibéria, ele largou a Rússia. Uma vez eu fui na Rússia e mostrei umas fotos assim do meu bisavô. Olha, ele construiu um império no Brasil, um russo que deu muito certo no Brasil, e todo mundo ficou olhando assim sério num congresso que eu fui. Aí no final eu cheguei pro meu amigo russo, falei: Albert, por que ninguém gostou? Uma história tão linda. Ele falou: Marcos, russo não abandona a Rússia. Aí eu fiquei pensando o que o meu bisavô, né, pensou naquele momento, porque ele teve que abandonar a Rússia. Uma dor muito profunda de ter que abandonar o seu país.
E aí eu cresci em Campinas, primeira igreja batista de Campinas, e em 2008 me converti ao design inteligente. Eu era um evolucionista teísta, achava que Deus tinha guiado a evolução, né? Aquele compromisso doido, né, entre péssima ciência com péssima teologia. Me converto ao design inteligente. Augusto Nicodemos me chama para os simpósios Darwinismo hoje, e lá eu começo essa defesa racional da nossa fé. E descubro que a boa ciência confirma a nossa fé. Um pouquinho aí do Marcus Eberlin. Uau. Uau. Ó, baseado nisso, a gente tem uma pergunta que eu e o Charlite, a gente estava conversando ontem, a gente assistiu algumas palestras suas e eu saí de lá mais crente, viu? De verdade. Ó. Amém, Como é pastor. importante a gente aprender muito sobre ciência. Mas vamos lá. Doutor, é possível crer na Bíblia e ser ao mesmo tempo um evolucionista? Explique isso pra gente. Olha, pastor, eu fui um evolucionista teísta por aproximadamente 40 anos. Eu dava aulas sobre a evolução. Eu falava que o petróleo tinha sido formado há milhões e milhões de anos. Eu dava aula, eu sou petroquímico. Eu dava aula sobre evolução química. Darwin achava que era amigo de Deus. Sim, é possível quando você não conhece a ciência, quando você não estuda a ciência. E quando você não estuda a Bíblia, eu também não lia muito bem os versículos bíblicos, eu não dava muita atenção ao significado. Mas quando você vai estudar a ciência e quando você estuda bem a palavra de Deus, você percebe que esse é um compromisso totalmente impossível, não é inconciliável. São dois extremos, são duas posições totalmente antagônicas. Por isso que hoje eu sou um ferrenho, não é? Combatente dessa posição. Eu junto meu sangue ucraniano, russo e alemão e saio nessa batalha, não é? Porque não faz sentido. Se você estuda a Bíblia, você vê que Deus fez pronto, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram feitas. Salmos 33:9 deixa muito claro. E ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Então, teologicamente, é uma posição totalmente sem fundamentos, insustentável. E cientificamente, quando eu passei a estudar a ciência, percebi que não dá para imaginar que um urso nadando de boca aberta teria virado baleia. Que dinossauro, né, seria com vontade de voar, virou canário, né? Eu brinco assim, né, sou um pouco irreverente, porque a teoria convida à irreverência, ela não se sustenta. Aí ficam apregoando nas nossas igrejas que boa ciência, que Darwin é amigo de Deus. Como eu já fui um evolucionista teísta. Gente, se você estudar a palavra de Deus, se você estudar a ciência, você vai perceber que a incompatibilidade é total. Nossa. Uma aula. Boa parte da teologia brasileira acredita naquela ideia do hiato, né? Como é que se desconstrói essa teoria do intervalo? Enfim. Pastor André e Pastor Freitas, né? Charlite e tudo mais. Botando na fogueira aqui, hein? Eu faço parte de uma universidade que tem uma teologia que toda crê nesses hiatos aí, nessas coisas todas. Eu fui estudar bastante a teologia. E eu era um cientista totalmente alienado que achava que a ciência era a fonte de todo conhecimento. E eu bebi em Darwin, em Hawkins, Big Bang e tudo mais. E a teologia não dava muita bola. Quando eu fui estudar o design inteligente, defender o design inteligente, eu percebi que eu tinha que saber teologia, tinha que saber filosofia. Aí fui estudar essas histórias de hiato aí, né? Que tem Gênesis 1:1 e Gênesis 1:3, né? Tem um gap, tudo aquelas histórias. Todas essas histórias são tentativas de acomodar a evolução na Bíblia. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Pessoas perceberam que, olha, Darwin é absoluto, é mais lei do que a lei da gravidade. A gente vai ter que dar um jeito de acomodar. E começaram com essas histórias. Mas o texto bíblico é claro demais. Porque em 6 dias, criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Aí você vai ler lá na construção do hebraico, essa é uma construção clássica do hebraico, onde se menciona os extremos para acomodar todas as coisas. Aí você vai em Salmos, porque ele falou e
tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Aí você vai vendo a Bíblia, todos os seus versículos que falam sobre a criação do mundo, da terra e do homem, você percebe claramente que esse ato não tem nenhum sentido. Inventaram. A Bíblia é clara, se tivesse um hiato, uma parada e tudo, Deus fala assim, parei aqui. Voltando à história, depois de milhões e milhões de anos, né? Continuarei. Agora, a ciência mostra claramente, por exemplo, fomos ver lá o DNA mitocondrial, descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher. Aí foram fazer o cálculo, 6.000 anos, a Eva mitocondrial. Depois fomos analisar o cromossomo Y dentro dos nossos núcleos, das células. Aí descobrimos que todos nós viemos do mesmo homem, o Adão Y. E que eles habitaram a Terra no noroeste da África. Noroeste da África, todo mundo sabe, é ali, né? Montes do Ararat, onde a Arca atracou, Jardim do Éden, Armênia. Gente, a própria ciência mostra que há 6.000 anos, um único casal deu origem aos humanos na Terra. Então, como é que fica o hiato frente agora à ciência? Não tem como. Foram tentativas. Os hebraístas todos, por 19 séculos, 17 séculos, vamos pensar assim, todos eles lendo o hebraico e a palavra de Deus falavam, a Terra é jovem, o universo é jovem, 6.000 anos. Quando é que esses hiatos começam a aparecer? Quando a gente precisa acomodar a Bíblia com a ciência de homens. E a gente sabe que toda vez que se acomoda a Bíblia à ciência de homens, a gente quebra a cara. A Bíblia tem que falar por si só, ela é clara demais, tem que fazer uma exegese. Olha, tá vendo como eu estou sabendo teologia? Exegese, não exegese, né? O exegege também, né? Também, pastor Freitas. Olha, gente, você botou teoria de homens para ler a palavra de Deus, você quebrou a cara. Outro dia eu estava assistindo um podcast, um pastor falou assim, Batista, inclusive, não vou mencionar o nome dele, lógico, que é muito meu amigo, amiguíssimo meu. Eu gosto de paixão dele. Mas ele falou uma coisa no podcast totalmente equivocada. Ele falou, agora temos a ciência do darwinismo e do Big Bang para interpretar a palavra de Deus. Eu falei, peraí, pastor, o senhor não foi na IBD? A minha professorinha da IBD falou o contrário. A professorinha da IBD falou assim, a Bíblia se lê com a Bíblia. Só. Deixe a Bíblia falar. Se você não entendeu naquele versículo, você vai encontrar outro. Se você não encontrou outro, você pede ajuda do Espírito Santo de Deus. E se não entendeu, não é para entender mesmo. Deus não quis revelar. Mas a Bíblia, nesses pontos, são claras. O hiato é uma tentativa de acomodar a palavra de Deus à ciência de homens. Tá bom. A gente tem muitas teorias, muitas pessoas falam sobre o livro de Gênesis, tentam refutar o livro de Gênesis. A pergunta que fica é, Gênesis pode ser visto como um livro literal? Pastor Freitas, André Chalit, todos que nos ouvem, Gênesis tem algumas características. Ele é um livro técnico. Ele relata os eventos tecnicamente. Olha, sobre o dilúvio, ele dá as dimensões da arca. Ele diz quantos dias choveu, quanto tempo demorou. Ele diz, olha, mandou uma pombinha, veio com um galinho no bico. Se Deus quisesse contar uma história, como alguns teólogos hoje dizem, ele fala assim, choveu, inundou, mandei construir um barco e pronto, e acabou, certo? Todo mundo morreu, vamos para o próximo capítulo. A Bíblia, Gênesis gasta 4 capítulos descrevendo tecnicamente o dilúvio. Todo o relato é técnico, ele é sóbrio. É um relato sóbrio. Não tem figuras alegóricas. Baratos. Aquelas exageros que a gente percebe em mitos, em histórias. Ele é técnico, sóbrio, consistente. Ele não se autorrefuta e coerente. Tudo é coerente. Olha, o dilúvio demorou totalmente 1 ano. Alguns dizem, olha, é semelhante ao épico de Gilgamesh. O épico de Gilgamesh, o dilúvio dura 6 dias, não é coerente. A arca é cúbica, não é coerente. A arca de Noé, tem todas as dimensões, é o maior barco possível de ser construído em madeira, ele tem a melhor estabilidade, tem a maior flutuabilidade e resistência possível para um barco de madeira. Então, é um relato técnico, consistente, coerente e
sóbrio. E aí, eu vou fazer uma entrevista agora com o pastor Ayrton Williams, no meu Fé e Ciência, depois a gente pode fazer esse... Pode, claro, fica à vontade. aqui, né? Ele é um grande entendedor de linguística. E ele falou, Marcos, a linguística, você não encontra nenhum elemento na linguística de mito. Você não encontra nenhum elemento de poesia. Você não encontra nenhum elemento de história em Gênesis. Você só encontra na linguística elementos de um relato sóbrio, consistente, histórico. Então, quem é que está dizendo que é poesia? Quem é que está dizendo que é alegoria? Gente que quer desqualificar a palavra de Deus para incorporar teoria de homens. É um relato... Gênesis não tem jeito. A poesia... Outro dia eu estava debatendo com uma moça, ela falou assim, Marcos... Porque eu aprendi que Gênesis é poético. Eu falei, é? Qual é a evidência? Não é poético. Qual é a evidência? Não é poético. É assim que a gente está fazendo. A gente está achando que é poético e está deixando de avaliar. A gente comprou uma ideia de que seria poesia e está propagando que é poesia. Não é. Relato absolutamente técnico, sóbrio, consistente, coerente e autoridade máxima. Eu vou copiar isso, porque quando a gente estuda na teologia, os aspectos históricos, literários, a gente vê por uma outra ótica, mas como você, como cientista, nos deu aqui uma palavra que a gente pode propagar isso. Gênesis é um livro técnico, livro sóbrio. Gostei. Técnico, sóbrio, coerente, consistente. Livro técnico, sóbrio, coerente, consistente. Estou procurando mais um para dar 5, sabe, pastor? Porque tem que ficar 5, né? Se os 5 pontos de Marcos Eberlin. É tudo 5 agora, né? Já entendi, já. Isso. Gente, hoje ele é presbiteriano, entendeu, pessoal? Sim, explicando aqui. Aí, olha, e é totalmente consistente com a ciência moderna. Com a ciência, bate com a ciência moderna. 5º ponto, bate com a ciência moderna. Pronto. A Eva mitocondrial, o Adão Y, as evidências do dilúvio. 70% dos continentes estão cobertos por rochas sedimentares. E nas rochas sedimentares, 95% dos fósseis são marinhos. Então, como é que você pode ter um continente cheio de rocha sedimentar, cheio de bicho marinho? No topo dos Alpes, você encontra restos de animais marinhos. O que é isso? Uma grande evidência de um dilúvio global. Aí tem crente que acha que o dilúvio foi local, né, pastor? Não sei se o senhor é do dilúvio local, né? O pastor André, acho que não, né? Mas se for, convirta-se a palavra de Deus, né, pastor? Pô, não tem como. O relato técnico de Gênesis diz, olha, por que Deus fez tanta questão de dar tanto detalhe? Para não ficar dúvida. Ele falou, olha, cobriu todos os montes da terra. Ele não precisava ter falado isso, né? Porque ele sabia que o pessoal do local aí ia surgir. Olha, outra grande evidência, o 5º ponto da palavra de Deus, bate perfeitamente com a ciência. Uau, muito obrigado. Que legal. Que aula. Doutora Eberlin, onde foi que ocorreu essa desconexão da fé com a ciência e onde o design inteligente entra nisso tudo? Pastor André e pastor Freitas, a ciência nasceu com um compromisso com Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Os principais cientistas, todos eles homens e mulheres que criam em Deus. Os principais pais da ciência, Dalton, Pasteur, Einstein, Planck, Schrödinger, Boyle, o pai da química, J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, todos homens que criam em Deus. J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, escreveu na Nature um artigo que diz assim, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam em Deus, que creem em Deus e que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando. Por que esconderam essas informações? Eles escondem, pastor, escondem. Aí, chega em 1859, um homem escreve um livro. Darwin. O livro tem evidência científica nenhuma. Não sei se você já leu a Origem das Espécies, porque ficam dizendo que Darwin é absoluto, é amigo de Deus, que a gente tem que se curvar a Darwin, inclusive. Mas ninguém leu o livro dele. As universidades falam muito sobre isso. Mas ninguém leu o livro. Quando você vai ler o livro, como eu li o livro, e muitos do design inteligente leram o livro, você vê que ele não tem absolutamente nenhuma evidência científica. O resumo do livro eu tenho 2 propostas, 2 ideias. Modificações ao longo de milhões de anos,
sofisticaram a vida na Terra. Ele tinha alguma evidência? Nenhuma. O registro fóssil até ele falou, olha, eu acho que é contra a minha teoria, mas acho que daqui a algum tempo vai encontrar as formas transicionais. A gente nunca encontrou. Então foi uma teoria que nasce de duas propostas, mas nasce num ambiente totalmente anti-Bíblia, anti-Deus, anti a igreja cristã, que é no iluminismo e no positivismo. Aí eles compram a ideia e passam a propagar isso com muitos recursos milionários, como a gente vê hoje também, recursos milionários aí tentando fazer outros tipos de propaganda. O Clube X, não é? Tem um livro, A Fé dos Ateus, que a gente vende na Coval Press, do João, magnífico. Ele conta, olha, até um clube foi feito para fazer a propaganda do darwinismo. E, infelizmente, a ciência comprou essa ideia. Mas o darwinismo nasce sem evidências, continua sem evidências, está morrendo sem evidências. Olha só. E aí houve essa disruptura entre a ciência e a fé. Mas a boa ciência está se reconvertendo à palavra de Deus. O Stephen Meyer acaba de lançar um livro, O Retorno da Hipótese de Deus. Os dados falam mais alto. Depois de 150 anos, a gente está percebendo que a boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas. E a ciência está se reconvertendo, viu, pastor André? Ao nosso grande Deus. Deus está chamando de volta o que a ele sempre percebeu, sempre pertenceu. Olha que interessante, gente. O doutor está falando para a gente aqui que 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel eram cristãos. É isso? Sem dúvida, pastor Freitas. Olha só, nós temos as estatísticas, as pessoas ficam pensando, né? Até eu brinco, né? Que diz que cientista bom é cientista ateu. Aí eu fiz uma entrevista recente, aí eu levei uma puxão de orelha. Marcos, cientista bom não é cientista ateu, nem que crê em Deus. É cientista que faz boa ciência. Sim, claro. Mas é mais uma provocação, porque as pessoas acham que cientista bom tem que ser cientista ateu. Porque se ele misturar a sua fé em Deus, ele vai fazer uma péssima ciência, vai pôr teologia no meio de ciência e tudo mais. E que essa mistura não daria um samba, né? Não tem liga. Gente, totalmente equivocada, viu, pastor Freitas, né? Acertei, né? Isso. E pastor Chalit. Olha só, por quê? Porque os dados mostram que é totalmente o contrário. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel criam em Deus. Tinham Deus como sua referência. A palavra laboratório. Labor é o quê? Trabalho. E oratório? Os cientistas, os grandes cientistas, antes de Darwin, tinham no seu laboratório um local reservado de oração, de glórias a Deus. Olha que coisa interessante, que fato magnífico. E parece que Deus, de alguma forma, privilegia os seus. Porque 90% ganhadores de prêmios Nobel, a gente vê muitas descobertas que... Fleming, por exemplo, ele saiu de férias. Deixou lá uma cultura de bactérias, meio mal cuidado, inclusive. De repente ele volta, tem um fungo comendo as bactérias. Ele, o que aconteceu? Descobre a penicilina. Aí pergunto para o Fleming, você descobriu a penicilina? Ele falou, descobri? Não, achei, Deus já tinha feito. Eu só tive o trabalho de encontrar ela lá. A ciência nega Deus, mas ela imita Deus, plageia, é plágio. Eu acho que ele deveria entrar com um pedido de patente aí, né? Então, a boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas. Houve uma disruptura com Darwin, com o Big Bang, mas agora o Big Bang se foi, né? Depois das fotos do James Webb, destruiu o Big Bang. O Big Bang, quando eu falo Big Bang, não é o início do universo, né? Aquela sequência, modelo padrão, né? Aquela sequência em que uma nuvem gasosa se estrutura no universo, se foi. Darwin se foi e, de novo, a ciência está reconhecendo que um grande Deus fez todas as coisas. Você pode explicar para nós o quão importante foram essas fotos do James Webb, que desconstruiu esse conceito do Big Bang? Acho que isso é importante para o pessoal que acompanha. Tem cristão que fala assim, né, pastor? Darwinista eu não sou. Mas o Big Bang, né? Nossa, o Big Bang, na realidade, comprova que um grande Deus criou o universo.
E que o Big Bang é uma teoria que bate com a Bíblia, é uma teoria cristã. Gente, totalmente equivocada essa posição. Eu digo, se você é um Big Banguista, converta-se à palavra de Deus e à boa ciência. Converta-se à palavra de Deus, né? Não estou dizendo que você não é um convertido, hein? Outro dia alguém falou assim, Marcos, só porque eu creio no Big Bang, eu não me converti a Cristo, eu vou para o inferno. Não, não é isso. Leia corretamente a palavra de Deus, né? Ó, Salmos 33:9, não deixa a dúvida, porque ele falou e imediatamente tudo se fez. Em 33:6, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Uau. Haja o universo, e houve o universo. E aí, Deus guia a ciência, pastor? Olha, ele falou para a NASA, tô cansado dessa história do Big Bang. Vou destruir essa história, porque Deus é exibido, exagerado e bem-humorado, né? A Bíblia diz que quando ele vê essas teorias por aí, ele ri, né? Ele zomba, né? O zombar de Deus, ele tira uma, né? Acho que é isso que a gente deveria falar. Aí Deus falou assim, ó, lança o James Webb, não, primeiro o Hubble. Aí o Hubble é lançado por espaço, tira aquelas fotos magníficas, e o diretor do programa Hubble, Robert Williams, ele tinha 100 horas para ele, como diretor. Ele fala, aponta para um ponto escuro do universo. Gente, aponta para um ponto escuro do universo, os colegas dele falaram, você vai perder suas 100 horas, por quê? Porque aí a gente vai pegar uma luz que supostamente estaria chegando no início do universo. E no início do universo não tem nada. Só tem uma nuvem gasosa em expansão, das trevas, não tem nem luz sendo emitida ainda. A sua foto vai vir escura, negra, não vai ter nada. Ele falou, vou pagar para ver. Eu fico pensando, um dia eu vou conversar com o Robert Williams, falar, cara, você é cristão? Eu tô procurando essas informações agora, eu tô atrás dele. O que induziu a isso? Ele falou, cara, uma loucura qualquer, um maluco beleza, né? Misturando a maluquez, controlando com a minha lucidez, ele mandou tirar a foto. Rapaz, veio a foto mais espetacular da história da ciência, eu não tenho dúvida. Você procura na internet, é Hubble Deep Field, o campo profundo de Hubble. Veio uma foto com o universo absurdamente pronto, cheio de galáxias, todas prontas, estrelas todas coloridas, aonde não deveria existir nada. Aí, pô, o modelo do Big Bang foi para o espaço, gente. Deus fez pronto. Uma foto absolutamente inegável, não é? Irrefutável, de que o universo foi feito pronto. Por quê? Há 13 bilhões de anos. Aí depois veio o James Webb, tirou uma foto ainda mais antiga do universo e veio prontinho. Então, gente, a gente tem a foto. Contra a foto no Argumentos, né, Pastor Freitas? Eu vi a foto ontem, achei incrível, cara. Não é maravilhosa? Nossa, que tamanho do nosso Deus. A primeira vez que eu vi a foto, eu chorei, né? Porque ela é absurdamente espetacular. E o James Webb só confirmou, porque a NASA falou assim, mas a gente vai agora mais profundo no universo, porque lá vai estar escuro. Que nada, o universo está pronto. 13,8 bilhões de anos? Não, porque senão ele já estaria desgastado, totalmente envelhecido. O universo é jovem, foi feito pronto, e parece que um livro já contava essa história antes, né, pastor André, pastor Freitas? Pois é. A Bíblia, de novo, sendo confirmada pela ciência. Assim, a Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência. O placar é 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. Não tem nenhum pro outro lado. Porque Deus não perde, né? Deus leva gol, né? Não. Ele não tem adversário. Não tem adversário, não tem. E aí, essa imagem do James Webb, essa imagem do Hubble, anteriormente, movimentou muito esse campo dos evolucionistas, né? O que estão dizendo agora, ou não estão dizendo nada? Primeiro eles anunciaram ao mundo assim, pânico, desespero, totalmente inconsistente com o modelo do Big Bang. Depois vieram os tentando salvar, né? Os bombeiros do Big Bang. Não destruiu o Big Bang, veja só mostrou que as galáxias se formaram muito mais cedo do que a gente pensava. Destruiu todos os nossos modelos. A gente só precisa construir novos modelos. Aí teve um outro lá, rapaz, não, porque sim, os buracos negros supermassivos foram os primeiros a surgir, depois, rapidamente as estrelas se agruparam ao redor. Não dá, gente. É tipo assim, a situação tá, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega.
Porque o universo muito mais velho já estaria desgastado hoje, totalmente. Então eles teriam que formar o universo bem mais à frente. Mas o universo já está pronto lá desde o início. O que significa? É irrefutável essa conclusão. O universo foi feito pronto, como a gente vê nos céus hoje, e há poucos anos, milhares, não milhões. Tem uma outra característica muito interessante. Se o universo estivesse se expandindo por milhões e milhões, bilhões de anos, as galáxias na foto apareceram grandes, porque a expansão aumenta, a distância diminui. Elas apareceram pequenas. Você corrige com o efeito de distância o mesmo tamanho que a gente vê hoje. Então, o único efeito que apareceu na foto foi o efeito distância, não o efeito idade e nem o efeito expansão. Então, Deus, o que ele fez? Ele criou um universo imenso e pum, expandiu, provavelmente. E aí todo mundo ficou achando que aquela expansão demorou bilhões de anos. Aí Deus, rindo, né, pensou, enganei vocês. Não é? De novo, eu pus na Bíblia que era jovem, cara, crê na Bíblia, né? Fica procurando. Tem gente que fica procurando explicar o universo com física, com cosmologia, com química. Gente, não dá para explicar um evento sobrenatural com processos naturais. Dá para explicar como que Jesus andou sobre as águas? Com física? Não dá. Como é que ele transformou água em vinho? Não dá. Como ele curou a mulher que se vertia sangue? Os cegos? Não, efeitos... fenômenos sobrenaturais, Deus usa as suas virtudes. Virtudes são forças que a gente desconhece. Há esse mito ainda, né, que circula, que ecoa sobre muitas pessoas, esse fé e ciência não se misturam, né? Há ainda esse mito por aí, não é verdade? Muito se fala sobre isso. Doutor, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque muitas pessoas ainda não sabem sobre esse conceito e talvez essa palavra não se explica. Mas o senhor falou muito sobre design inteligente. Você pode explicar para a gente aqui o que é isso, doutor? Porque muitas pessoas ainda não se acostumaram com esse nome. Aquelas, às vezes, a dona de casa que está assistindo a gente aqui agora, o leigo. Explica para a gente de maneira resumida o que é o design inteligente. Muito bem, pastor Freitas. Obrigado pela pergunta, que tenho a oportunidade de falar um pouco sobre a teoria que eu defendo hoje. A teoria do design inteligente é uma teoria científica, defendida por cientistas, que diz que a gente pode detectar design na natureza e que esse design é extremamente inteligente. Bom, o que seria design? É difícil de traduzir essa palavra para o português e a gente usa design no português. O que é design? Você olha esse estúdio aqui, né? Você vê aquela estante, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ali. Tudo bem arrumadinho, bonitinho, né? A mesa, tudo. Foi feito com design. Design é o arranjo proposital, intencional de partes. Para que essas partes, ao serem arranjadas, tenham um propósito, uma função. Normalmente também que seja uma estrutura bonita, bela, charmosa. Então é isso que é design. E a gente está falando isso, que o universo foi arranjado de propósito por um ser de extrema inteligência, que colocou as coisas tudo juntinho para funcionar. E esse ajuste é perfeito, é fino. E além de ser perfeito, ser funcional, é belo, é lindo, maravilhoso. E que a gente pode, com a ciência, detectar esse design. Então, nós estamos falando que o universo, com sabedoria e inteligência, foi criado, como o provérbio sempre nos ensinou. Tá, então você está dizendo o seguinte: quando eu fizer uma viagem com a minha esposa e eu olhar a separação do mar, da areia, eu vejo o sol, poderia dizer que isso é o design inteligente feito por Deus? Absolutamente sim, pastor. Gostei dessa... Inclusive, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus estabeleceu por decreto o limite do mar. Jó, não foi? Eu não me lembro o versículo exatamente, né? 38 alguma coisa. Deus estabeleceu o limite dos mares. E ele falou, daqui você não passa. Então você olha e fala, puxa vida, que coisa linda, maravilhosa. E sempre será assim, porque Deus estabeleceu, o mar você vai ficar até ali. Agora aqui eu vou fazer uma areia com uma areia branca, né? Um céu azul. O céu azul da Terra é sensacional. Se a gente vai em outros planetas sem atmosfera, você vê o negro, não é, do universo. Na Terra é azul. Por quê? Porque a nossa atmosfera, quando a luz branca chega, ele pôs um sol do lado para emitir luz branca. Quando ela chega na Terra, desvia o azul. Uau. Agora, quando você vai na praia aqui em Niterói, Tá
Itacoatiara. Itacoatiara, né? Tá minha linda aqui que não me deixa esquecer, né? Itacoatiara, por exemplo, você vai ver o pôr do sol ali, o azul já ficou lá atrás, chega o laranja avermelhado. Ou aqui na Barra, né? Outro dia a gente estava na Barra aqui, um pôr do sol magnífico também. É um show, é um design inteligente, é um arranjo proposital, intencional de partes para que tenham funcionalidade, você possa ir na praia, não seja a maré. Maré também é design inteligente, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, só para movimentar a água e não matar afogados os banhistas. Não é assim? Sim. Deus pensou em tudo. E um show, a atmosfera perfeita. A atmosfera deixa o céu azul, mas também é constituída dos gases certos. Nitrogênio para nossas proteínas, oxigênio para a energia e um pouquinho, uma pitada de CO2 para a vida. As plantas se alimentam de CO2. Quanto mais CO2, melhor. Elas gostam, não é? As plantas, inclusive, parece que estão passando fome na Terra. Está aumentando a concentração de CO2 um pouquinho, tá? O planeta está ficando mais verde, as colheitas estão crescendo mais, tudo arranjadíssimo, perfeito. Deus perfeito. E essa é uma teoria científica. Cientistas que estão dizendo isso, do design inteligente. E das mais diferentes posições teológicas. A gente tem lá ateu, tem agnóstico, tem batista, tem adventista, tem presbiteriano, tem pentecostal, tem tudo. Ah, mas a gente não pergunta se é cientista, quer defender a boa ciência? Quero. E vamos que vamos. Uau, que legal. Qual é o seu trabalho hoje dentro desse projeto de design inteligente? Você tem uma associação? Compartilhe um pouco conosco. Claro, olha, você pode encontrar a TDI Brasil na internet, no YouTube, nós estamos no Instagram, em todas as redes sociais, você tem os canais, se entrar no nosso canal do YouTube, você tem 5 anos para assistir todos os programas que tem lá. Então desliga aquela TV, aquele canal, não assista mais aquela novela. Crente que assiste novela ainda, né, gente? Para com isso. Felizmente. Você assiste novela? É o pastor Freitas, exclui. Né, pastor André? Exclui. Se eu fosse pastor, eu sou meio radical, eu excluía, né? O crente que assiste novela, mas brincadeira, viu, gente? Mas não pode. Netflix, que é isso, gente? Assista lá todos os vídeos do canal da TDI Brasil. Eu presido a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Eu tenho um podcast na Rede 316, Convenção Batista Brasileira. Está no Spotify, você pode assistir. A Bíblia e a Ciência, são mais de 150 podcasts que eu já gravei lá, mostrando as grandes verdades científicas da Bíblia. Um podcast que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Olha só. Uau. Tem um programa na IPPTV do pastor Arival, aquele maluco beleza lá, né? Já tem mais de 56 programas de 1 hora. Acabei de levar o Ricardo Felício lá, gente, falando sobre essa farsa, né, de que iríamos cozinhar na Terra com aquecimento global. Assista, tá sensacional. Já levei o Adalto Lourenço, o Glauco Barreira falando sobre como que é inconsistente a palavra de Deus com o evolucionismo. Um monte de coisa. E aí eu tô aí, ó, podcast, programa na TV, sociedade... palestras, podcasts aqui, o podcast Atitude, né, pastor Freitas, André, a gente de pouco com tudo. Doutora, me fala o seguinte, ontem nós ouvimos a sua palestra sobre as assinaturas de Deus. Uau, foi incrível. Né? Compartilhe um pouco sobre isso aí, daquelas informações que o senhor trouxe ontem ali, como é que nós identificamos Deus na sua criação. E só um parênteses que eu achei incrível, assim, quando você fala sobre aquela... Você faz uma ligação com a Capela Sistina, ali pintada por Michelangelo, e você fala sobre o ajuste fino. Eu dormi pensando sobre isso ontem. Eu tô, assim, muito movido. Não que eu quero virar um cientista agora, mas eu, assim, abri uma mente, um leque, e falar, cara, o nosso Deus é muito maior. A gente sabe disso, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que o nosso Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode pedir, pensar. Mas eu achei incrível. Eu queria que você falasse pra gente, assim... Eu estou muito tocado por aquela mensagem que você trouxe ontem, doutor. Maravilha. Ó, então você pode assistir, né? Tem um canal no YouTube também, do SEI, né, pastor André? As Assinaturas de Deus. Você pode procurar aí na internet, você vai encontrar. É só procurar aí o recente, né? Marcos Eberlin recente, você vai encontrar. Mas olha, é assim,
uma vez um aluno meu me perguntou, isso foi um fato. Professor, por que Deus não escreveu no cantinho da célula assim, né? Made by God. Aí o biólogo ia olhar no microscópio, telescópio é para espaço, e viria ali, né, assinado Made by God. Aí já estaria decidido. Eu falei, rapaz, já pensou se a pessoa não soubesse escrever em inglês? E os evolucionistas iam falar, não, foi um acidente ali, as moléculas por acaso se juntaram, né? E é quase impossível, mas em bilhões e bilhões de anos, as moléculas se agruparam no Made by God, né? Aí Deus falou assim, então eu vou fazer o seguinte, vou assinar diferente, vou assinar com charme, com beleza, com perfeição, com ajuste fino. Eu vou encher esse universo, essa vida e a Terra de assinaturas claríssimas, que todo mundo entende. Mesmo que você não fale inglês, português. Os índios, todas as crianças dos filhos de índios creem em Deus. Eu falei sobre o livro do Douglas X, tem um livro que chama Inegável, Undeniable em inglês. Todas as crianças creem em Deus porque essas assinaturas se veem por todos os cantos e todos os lugares. O ajuste fino, pastor Freitas, 26 constantes universais, ajustadas com uma precisão absoluta. Qualquer mudança nesses valores, o universo ardendo se desfaz. Então é a massa do elétron, a constante gravitacional, são 26 parâmetros que a gente sabe. Aí se você muda qualquer um desses parâmetros, o universo não se formaria. Aí o pessoal fala assim, não, sabe o que é? É um multiverso. Na realidade existem milhões, incontáveis universos. E um desses universos teria que ter todas essas condições. Olha, quem não crê em Deus crendo nesse monte de bobagem. Multiverso existe? Existe. No Homem-Aranha, né? Já assistiram lá, né? Lá existe, viu, gente? Aí eu falo no meu livro Fomos Planejados. É muito fácil de destruir essas teorias porque elas são inconsistentes. Falei, olha, então o nosso universo é sortudo o suficiente? Fomos calcular, pastor, os recursos probabilísticos do universo. Essa é uma conta que se pode fazer em estatística matemática. Pegaram todos os átomos do universo, colocaram eles para conspirar para um único efeito em 13,8 bilhões de anos e calcularam os recursos probabilísticos do universo. Sabe o que descobriram? Com toda a sorte disponível do universo, não daria para calibrar sequer uma das 26 constantes universais. Não daria para formar uma única proteína. Não daria para formar uma única organela da célula. Ou seja, a gente não é tão sortudo para ter a sorte sortuda que a gente acha que tem. Não existe sorte suficiente nesse universo. Quando não existe sorte suficiente, você conclui pelo design inteligente. Os anões do orçamento, é um caso muito antigo, não sei se todo mundo conhece, mas eles falaram assim, eu enriqueci porque eu ganhei 267 vezes, né? Não sei, 200 e poucas vezes na loteria. Tudo seguido. Alguém acreditou? Não tem sorte suficiente para ele ser sortudo, né? Desse jeito. É a mesma coisa com o universo. Estão dizendo que a gente ganhou na loteria cósmica milhões de vezes, tudo seguido. Pior, tudo junto. Então, gente, quando falta sorte, você tem que necessariamente colocar um ser que induziu aquele processo, né? Ganhou na loteria? Não, ele comprava os bilhetes. Ele comprava os bilhetes premiados. Olha só, para lavar o dinheiro, né? Com certeza. O nosso universo não tem sorte suficiente para ser tão sortudo quanto ele é. Essa sorte não veio, então, pelo acaso, veio por um ser, né, de extremo poder, inteligência, exibido, exagerado, né? Que fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele chamou a existência. Não? O universo, como é que ele fez o universo? No primeiro dia ele falou, criou Deus os céus e a terra. Ele criou o universo, pôs a terra lá. No quarto dia ele falou assim, e criei também as estrelas. 60 sextilhões de estrelas no universo magnífico. Ele falou assim, e criei as estrelas. Para Deus é facinho, né? Ele só põe no versículo, e criei as estrelas. Ele estruturou o universo no quarto dia, fez um universo magnífico, imensurável. E, por sorte, não, por um ser com todo o poder para fazer todas essas coisas. Calibrar 26 constantes. Uau.
Doutor, eu quando escuto o senhor falando, eu fico muito encantado sobre a dimensão de Deus. Qual o conselho que você daria para o jovem que está agora na universidade, que está recebendo uma enxurrada de informações darwinistas, iluministas, que fazem de tudo para corromper o coração dos nossos jovens, que estão, não digo nem só na universidade, mas antes da universidade mesmo, né, os professores aí com várias conspirações. Qual é a mensagem que você daria hoje? Porque eu estava conversando com o Chalit hoje, assim, eu sinto que a nossa geração, a gente não está formando mais os grandes apologistas como tinha no passado. Você tinha lá Lewis, você tinha Chesterton, eles traziam colocações a respeito do ser de Deus. E hoje parece que a nossa juventude, parece que o ser humano, essa cultura nossa, a cultura do Ocidente, não está mais ensinando as pessoas a argumentar a respeito de Deus, a argumentar sobre a fé. Hoje, assim, o amor, né? Vamos respeitar, né? O Chalit falou sobre isso ontem. Não, vamos respeitar a opinião do outro sobre o amor. Então, se ele ama, é importante que ele é isso e pronto, acabou. Não. A gente precisa de cristãos que tenham a convicção a respeito da sua fé. E você nos ensina bem, além de ser um cientista, poderia dizer que o senhor é um apologista, um grande, né, do momento hoje do Brasil. Então, qual é a mensagem que você daria para esse povo aqui, a mensagem final para esse povo? O que você diria para os nossos jovens, adultos, assim por diante? Ótimo, pastor Freitas. Olha, jovem, estão dizendo por aí, primeiro que cientista bom é cientista ateu. Não, cientista bom é cientista que crê em Deus. Uau. Aí eu brinco, como Adalto, Lourenço e eu, não é? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. Os grandes cientistas hoje, homens que creem em Deus. Eu lancei meu livro, o Anteevidência. Eu precisava de endossos. 3 ganhadores de prêmio Nobel endossaram meu livro sobre design inteligente. Então, cientista bom é cientista que crê em Deus. Os jovens hoje estão se tornando ateus e falam assim, nossa, agora eu sou erudito, agora eu conheço, agora eu estou do lado de grandes cientistas. Agora eu deixei de crer naquelas bobagens que o pastor ficava pregando lá na igreja. Gente, totalmente equivocado. Se você largar o seu grande Deus, você vai ter que crer que Dino virou canário, que urso nadando de boca aberta virou baleia, que uma grande explosão estruturou o universo ao longo de bilhões de anos. Você vai ter que deixar a foto do James Webb de lado, vai ter que ficar alimentando uma fé no irracional, no multiverso, não é? Que só existe lá no filme do Homem-Aranha. Jovem, a fé cristã é totalmente racional e ela está do lado da melhor ciência, de primeiríssima qualidade. Os grandes da ciência, homens que criam, creem e que continuarão crendo em Deus. Você quer fazer boa ciência? Faça boa ciência para o louvor e glória de Deus, que a sua chance de ganhar um prêmio Nobel, inclusive, 90% maior. Então, a boa ciência está do lado da fé cristã. Você vai ser um erudito maior quando observar os princípios da palavra de Deus ao fazer a sua ciência, a estudar teologia, filosofia e ciência. A boa ciência sempre esteve do lado da boa fé, e a nossa fé está alicerçada nessa boa ciência. Homens que creem em Deus e mulheres que creem em Deus estão do lado da verdade teológica, filosófica e científica. Então não se deixe levar pela propaganda enganosa de que a fé seria irracional, plenamente racional, plenamente do lado da boa ciência. Uau, muito bom. Chalit, nossa última pergunta aqui. Na verdade, eu queria, ouvindo o Dr. Eberlin falando aqui, lembrei de uma afirmação feita pelo Robert Jastrow, que foi um famoso astrônomo, físico, cosmólogo, e ele disse assim, olha só que coisa legal. Agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais presentes tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis são os mesmos. A cadeia de fatos que culminou com o homem começou repetidamente no momento preciso no tempo, num
flash de luz e energia. Para os cientistas que têm vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância e está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando ele se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Sensacional essa Oh. colocação, não é? Olha, a gente estuda para chegar à mesma conclusão que a Bíblia sempre já nos levaria a ter, não é? A gente estuda para descobrir que o universo foi feito pronto. E Salmo já dizia que teríamos sido feitos prontos. A gente estuda todo o genoma humano para descobrir que viemos do mesmo homem e da mesma mulher. A Eva mitocondrial, leia sobre isso, o pessoal que está nos ouvindo e vendo. E o Adão Y. A gente estuda para ver quantas mutações estão incorporadas no nosso genoma, porque agora a gente faz um sequenciamento genômico em poucas horas, sequenciamos muitos homens e mulheres na Terra, percebemos que acumulamos 50 a 100 mutações deletérias por geração, fizemos as contas e percebemos que estamos na Terra há 6.000 anos. Gente, não tem como, 6.000 anos. Ah, Marcos, 6.000 anos? Que criacionista de terra jovem, que herege, herege todo lado dos dados genômicos mais modernos. Então, dentro disso, se eu puder explicar rapidamente como é que funcionam esses sistemas de datação que traz essas informações de milhares de anos, onde está o erro nisso daí? Eu vou mencionar porque é um assunto muito extenso, você pode seguir essa marcação com os métodos de radioisótopos, mas vou mencionar o mais conhecido, o carbono 14. Todo mundo fala, olha, o carbono 14 prova que a Terra é antiga e tudo mais. Pelo contrário, ela prova que a Terra é jovem. Olha só, o carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. E a abundância do carbono 14 é 1 parte por trilhão, 1 ppt. Gente, 1 parte por trilhão, assim, é nada. E a gente precisa usar grandes espectrômetros de massas, técnicas sofisticadas para detectar o carbono 14. E quando um organismo morre, ele para de absorver o carbono 14 do meio ambiente, do ciclo de carbono, e o carbono 14 começa a diminuir na sua composição. Então, o que acontece com o carbono 14? Todos os cálculos mostram que um organismo com mais de 20, 30 mil anos não deveria ter mais traço nenhum de carbono 14 detectável. Primeiro que a gente começa com muito pouco, decai rapidamente e chega lá 20, 30 mil anos, a quantidade é absurdamente desprezível que nenhum método criado pelo homem jamais detectaria, parece que nunca detectará, porque é sensibilidade demais para ciência de menos. Ou seja, como o diamante, por exemplo, foi formado, segundo os modelos, há 3 bilhões de anos atrás, quando a Terra se solidificou. O carvão, milhões de anos. O petróleo, milhões de anos. Então deveria ter carbono 14 em carvão, diamante, petróleo? Absolutamente não. Dinossauros, 60 milhões de anos eles foram extintos. Então eles já estariam há 60 milhões de anos perdendo carbono 14. Em 20, 30 mil anos eles já não deveriam ter mais carbono 14. Qual foi a grande descoberta recente da ciência? Descobriram um monte de carbono 14 em diamantes, gente. Descobriram um monte de carbono 14 em carvão, em petróleo, em dinossauros. Isso significa o quê? Contra dados não há argumentos. A Terra é muito jovem, foi formada há pouco tempo, o carvão foi soterrado durante o dilúvio, o petróleo também vem do dilúvio. Os dinossauros encontraram com tecido mole, células sanguíneas, mais de 17 tipos de biomoléculas foram encontrados em dinossauros. Tem crente que não crê em dinossauro, acho que é de plástico, já viu essa daí? Outro dia eu fui numa igreja e o cara falou assim, mas professor, não era de plástico? Eu falei, gente, dinossauros, a Bíblia menciona dinossauros, Jó 40:15 fala, contempla esse bicho aqui. O tradutor nem sabia qual era, colocou lá hipopótamo, elefante, aquele bicho que Deus está descrevendo para Jó, um braquiossauro, os dinossauros. Então, pastor, os métodos de datação, por exemplo, com carbono 14, são ótimos para provar que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem. Muito bom.
Obrigado por esta grande aula. Que ensinamento. A gente está aqui com uma enxurrada de informações. Eu achei que a gente só tinha começado, pastor Freitas. Precisa continuar isso. A gente vai ter mais vezes, com certeza. Doutor Marcos Eberlin também, ele fez a nossa aula inaugural do nosso seminário Querigma, já é amigo nosso aqui. E a gente quer chamar você logo para lecionar uma disciplina aqui. Amém? Aceito. Obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado. Doutor Eberlin, mais uma vez, muito obrigado de coração por ter aceito o nosso convite. É sempre uma honra te reencontrar. E mesmo não concordando muito com a visão de Francis Collins, mas ele disse algo muito curioso, que Deus não pode ser ameaçado com a nossa mente minúscula. Nossa. E acho que nós precisamos entender legal isso. Você trouxe esse esclarecimento para nós. Muito obrigado. Obrigado, pastor Felipe. Uma honra, tá? Você é um presente de Deus nas nossas vidas, Obrigado. Um exemplo para todos nós. Bem, gente, muito obrigado a todos. Vou pedir que vocês curtam, comenta aí, ativa o sininho e compartilha aí no nosso YouTube. Compartilha a todas as pessoas que você conhece. Obrigado a todos aqui, Deus abençoe. Valeu, equipe, essa equipe fenomenal que está trabalhando com a gente aqui. Valeu, pessoal, grande abraço a todos. Tchau, tchau.